Amém, igreja? Precisamos da presença dEle. O Senhor está chamando homens e mulheres com o coração ardendo pela presença dEle. Homens e mulheres que estão prontos para enfrentar o propósito. Entrar no alinhamento com o Senhor e querer o propósito. Entrar no processo que o Senhor quer nos ensinar para a gente realizar todo o processo. Para encontrar o propósito em nossas vidas. Então eu quero chamar o pastor Marcos aqui. Ele vai estar trazendo mais ou menos. Então aqui no seminário de finanças, amém? Vai até amanhã à noite. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente vai estar aqui hoje com o pastor Paulo, depois pastor Jonatas. Amanhã a gente... Pastor Marcos, depois pastor Jonatas. Amanhã nós vamos estar com o pastor Marcos lá no portal. E à tarde nós vamos estar aqui com o pastor Marcos, pastor Paulo e o pastor Jonatas aqui também, terminando o seminário de finanças. Então fique ligado. Porque se o Senhor te chamou até aqui, é porque o Senhor quer falar contigo. Amém? Aleluia. Pastor, Deus abençoe, que Deus te use poderosamente e a palavra que vem dos céus venha sobre o seu coração e ministre as nossas vidas. Amém? Obrigado. Deus é bom. Estão bem sentadinhos aí? Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Sabe por que você está aqui? Você está aqui porque Deus marcou um encontro com você aqui. É por isso que você está aqui. Amém? Há muitos anos eu já descobri que quando Deus quer falar, Ele traz o seu povo para ouvir. Então Deus te trouxe aqui para ouvir a voz dEle. Não a minha opinião. Deus não precisa de gente com currículo. Deus precisa de gente com coração. Amém? Diga para quem está do seu lado, só tem uma coisa que você precisa. De Jesus, mais nada. Mais nada. Quem tem Jesus aqui? Então você tem tudo. Diga, você tem tudo. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Dizem que o Novo Testamento foi escrito em grego, não é? A palavra em grego para todas é todas. Então diga todas é todas. Em português, em grego, em inglês, em qualquer língua, Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Então olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Gente, eu estou de muito bom humor hoje. E ontem eu também estava. E amanhã eu vou estar mais ainda. Porque o Espírito Santo falou para mim, quando eu estava vindo para cá, aquele povo vai receber coisas que eles nunca imaginaram hoje aqui. E não é por causa da minha presença aqui, não. É apesar da minha presença aqui. Quero deixar bem claro para vocês que estão aqui, que eu duvido que exista um homem mais feliz nesse mundo que eu. Mas se você visse quem eu era sem Cristo, você ia saber que eu era bem pior do que você. E você vai falar, por que você é tão feliz? Eu sou feliz porque eu sou salvo. Eu sou feliz porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou feliz porque todas as vezes que eu ia cair, Deus me segurou. Eu sou feliz porque Ele me livra da morte, muitas vezes sem eu perceber. Porque eu tenho um teto na minha cabeça, um sapato no meu pé, uma cama para dormir, comida para comer. Eu sou feliz porque eu posso pegar um microfone e ficar meia hora aqui somente exaltando o nome daquele que é digno de
receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a esplêndida majestade, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso médico, nosso advogado. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é lindo, maravilhoso, poderoso, santo, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é o Shaddai. Eu aprendi a cantar uma música em Portugal que eu gosto de cantar todo dia quando eu levanto. Ela diz assim: Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe. Canta. Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe. De novo. Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe. Diz para quem está do seu lado. Jesus em qualquer lugar. Jesus quando o sol se põe. Jesus, agora que nem um coral, hein? Jesus em qualquer lugar. Quem está pronto aqui? Eu não estou. Pai, eu te agradeço por essa família linda. Eu te agradeço porque eu sei que nenhum dos teus planos vai se frustrar na vida de ninguém aqui. Que o diabo só se levanta para cair. Que ele só vem por um caminho para fugir por 7. Que aquele que está em nós é muito maior do que ele. Eu te agradeço porque o Senhor marcou esse encontro com cada um que está aqui, que se dispôs a escutar a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ao som da minha voz, eu declaro cada homem e mulher aqui liberto para entender tudo o que Deus quer comunicar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado. Quando eu olho para você, eu tenho uma certeza. Jesus venceu e o diabo perdeu. Aleluia. Vamos sentar. Você tem que tirar essa música aí. Vamos cantar com... É fácil, né? Isso aí é para você. É ficha. Vou fazer uma pergunta para você que está aqui. Quem que está aqui que a partir de hoje não quer mais correr atrás de dinheiro? Quer que o dinheiro corra atrás de você? Diga para quem está do seu lado. Se você aprendeu os princípios de hoje aqui, dinheiro vai correr atrás de você. Ele corre atrás de mim todo dia? Garanto que Deus não gosta mais de mim do que de você. Quem quer? Eu sou descendente de árabe, né? De libanês, né? Minha raça gosta muito disso aqui, né? Aí eu tenho um primo que ele não gostava muito de trabalhar. Tem um nome que usava vaga alguma coisa, né? Todo mundo dizia que ele era a ovelha negra da família, né? Só que ele tinha um problema, ele era bonito demais. E um dia teve uma fazendeira que se encantou com ele e casou. Aí ele pegou umas notas de 100, amarrou no para-choque do carro e saiu pela cidade. Dizendo, aí ó, vocês correm atrás de dinheiro. Eu não, é o dinheiro que corre atrás de mim. Se você não casou com uma fazendeira, eu vou te ensinar a fazer o dinheiro correr atrás de você. Posso ouvir um amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 28, e eu quero que coloque aí, eu quero que você leia essa frase aí, ó. Você pode ler ela? Não.
para ler de verdade. É o telão que é o ministro de Deus? Quem é o ministro de Deus? Então olha para alguém, né? Você já viu aquele culto, né? Que a pessoa canta, eu sou um com você. Quem já viu? E não olha para a cara da pessoa, já viu isso ou não? Diga para quem está falando, você, pessoa, você, CPF, você é um ministro de Deus. Deve estar bom ali na lanchonete, né? Vem pra cá, gente. Come depois do culto. Diga pra quem está do seu lado, você é um ministro de Deus. Por quê? Vou te mostrar na Bíblia. Assim na igreja, Paulo escrevendo aos Coríntios diz: Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres. Vai lendo aí. Os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e é o que eu vou falar muito hoje. Os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Toda pessoa que nasceu de novo, toda pessoa que um dia teve um encontro com Jesus tem que entender que Deus tem um ministério para ela. Então diga para quem está do seu lado, Deus tem um ministério para você. Quem é que crê que Deus tem um ministério para a sua vida? Então se Deus tem um ministério, o que você é? Um ministro. Mas eu aprendi na igreja que só o pastor da igreja que é um ministro de Deus. Aprendeu errado. E é para isso que tem esse congresso. Para corrigir o que você aprendeu errado. Diga para quem está do seu lado, você é um ministro de Deus. Quem sabe o que significa a palavra ministro? Quem sabe? O que é um ministro? O que é ministério? Não. Valendo uma pizza paga pelo pastor fofinho. No final do culto. O que é a palavra ministério? Quer dizer, eu não acredito. O que é um ministro? Um ministro é aquele que o presidente escolhe, não é? Não. O que a palavra ministro quer dizer? Tem um significado a palavra ministro. Qual que é? Serviço! Servo! Diga, você é um ministro de Deus. Porque você é o que? Um servo de Deus. Então, se a palavra ministro quer dizer servo, qual é o significado da palavra ministério? Serviço. Entenderam? Não é o pastor da igreja que é um ministro só. Não é a pessoa que dirige o louvor. Não são os oficiais da igreja, são ministros de Deus. Tanto quanto você é. Diga para quem está do seu lado, saiba de uma coisa, você não é menos ministro de Deus do que qualquer um que você possa conhecer. Por mais famoso que seja lá na internet, inclusive. Põe aí, diz para a pessoa aí. Não vão falar um para o outro? O que você precisa aprender é que existem diversos ministérios. E só uma busca sincera da sua parte, intimidade com Deus, vai fazer você descobrir qual é esse ministério. Porque tem tanta gente frustrada hoje na igreja. Porque alguém disse para ele que o ministério dele era ser pastor. Quando na verdade o ministério dele podia ser um empreendedor. Eu sou casado com uma mulher que é uma ministra de Deus. No mercado. Ela é uma ministra de Deus no mercado. Tudo que ela faz dá dinheiro. Amém?
Por isso que eu sou feliz, eu dei o golpe do baú. Eu também sou um ministro de mercado. Eu estudei, fiz engenharia, empreendi durante muitos anos, empreendo até hoje, e é por isso que eu estou aqui para falar de finanças, não é? Agora eu pergunto para quem está aqui, quem tem certeza aqui que não tem um chamado para ser o pastor da igreja aqui? Levante a mão. Levanta a mão aí. É bom você saber quem vai querer ter lugar. Os que não levantam a mão, já estão de olho no cargo, hein? Ele falou amém. Por que eu estou perguntando isso? Porque se você não nasceu para ser um ministro no púlpito, como a imensa maioria realmente não nasceu para isso, Deus quer que você seja um ministro de Deus, sabe aonde? No mercado. Diga para quem está do seu lado, Deus quer que você seja um ministro dele no mercado. O problema é que isso não é ensinado. Então todo mundo que entra numa igreja quer crescer espiritualmente porque um dia vai ser pastor. E não vai. E quando vai, é porque alguém quis que ele fosse. Porque quando Deus chama uma pessoa para ser pastor, os verdadeiros, né? Não essas aberrações que tem por aí, é uma pessoa que vai renunciar a qualquer tipo de coisas na vida dele, não vai cuidar muitas vezes nem direito da família dele para cuidar da família dos outros. E eu digo isso porque eu fui pastor durante 24 anos de uma igreja enorme. Meus filhos cresceram, eu nem vi eles crescerem, eu vi os filhos dos outros crescer. Até um dia que Deus falou, para, porque você nunca foi chamado para ser pastor no púlpito. Eu te chamei para ser pastor no mercado. Eu descobri isso muitos anos depois. Que eu já tinha aberto um monte de igreja, arrumado um monte de encrenca. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer que você saiba que você é um ministro de Deus. E que você precisa descobrir qual é o seu ministério. Posso ouvir um amém? Deixa eu ser bem específico aqui. Porque é isso que eu prego há 40 anos já. Sem erro, sem medo de errar. Crente que não nasceu para ser pastor atrás do púlpito, nasceu para ser pastor no mercado. Diga para quem está do seu lado, se você não tem um chamado no púlpito, você tem um chamado no mercado. Em outras palavras, que eu vou jogar essa cadeira se for necessário. Crente só trabalha para os outros se ele quiser. Porque se ele sabe que não tem um chamado para estar ali, ele tem chamado para ser patrão. Para ser cabeça e não cauda. Ah, mas não é mais nem menos. Eu vou te provar pela Bíblia. Porque se não tiver na Bíblia, não precisa acreditar em nada que eu estou falando aqui. Vou te contar uns 3 testemunhos aqui. Quem quer ouvir os testemunhos aqui para entender o que eu estou falando aqui? Há uns anos atrás, eu estava pregando numa convenção como essa lá na cidade de Roraima. Roraima é Boa Vista, né? A capital. E não fale Roraima se você for lá, que eles ficam bravos, tá? É Roraima. Chegou no final do culto, veio um casalzinho de 25 anos, mais ou menos. E a mocinha, professora, e o rapaz auxiliar de escritório. E eu tinha dito lá que crente só trabalha para os outros se ele não quiser. Se ele não quiser, ele trabalha para os outros. Deus dá um empreendimento para ele. E os dois foram lá me confrontar. Então, nós sabemos que nós não temos chamado de púlpito. Então, nós queremos ter uma empresa. Eu não quero dar aula para a vida inteira, ele não quer ser auxiliar de escritório. Falei, beleza, vamos orar. O que a gente faz? Eu falei, aí não é a minha parte. Nós vamos orar. Você está tomando a decisão. E Deus vai mostrar para vocês. Não deu outra, não demorou talvez um mês. Ela estava pesquisando, que tem que pesquisar, né? Sim ou não? Se você decidiu que vai empreender, você vai ter que achar o que você tem que fazer. Amém? Ninguém vai fazer isso por você, você tem que fazer.
Perguntando de novo, quem quer parar de correr atrás de dinheiro aqui? Levante a mão. Quer que o dinheiro corra atrás de você? Se você já é casado, não tem mais jeito de pegar uma mulher rica, amém? Então aprende comigo. Posso ouvir um amém? Ela estava olhando lá e descobriu que aquelas grandes marcas de roupa, quando elas fabricam uma camisa, tiver um defeitinho aqui atrás que ninguém vê, a mesma camisa que é vendida por R$400, R$500 no shopping, você vai lá na fábrica lá em Santa Catarina, por exemplo, da Lina, aí compra por R$15. Abriram uma firma pela internet. Sabe que você consegue abrir uma empresa pela internet aqui pelo celular? MEI, né? Oi, MEI, uma coisa assim. Não, é outro nome. MEI. Que MEI é pequeno e grande, é MEI. É MEI. Foram lá com 8 malas e gastaram R$8.000. Encheram as malas, voltaram para Roraima, puseram na internet lá. Vendo camisa por R$60. Na primeira semana, eles venderam tudo. 8 mil virou 80 mil. Tudo que ela tinha que fazer era emitir uma nota, a pessoa mandava o dinheiro, o marido ia no correio e a roupa chegava na casa da pessoa. Eles falaram assim, pastor, o senhor pode ter testemunho em qualquer lugar, menos em Roraima. Sabe qual é o faturamento deles hoje? R$200 mil por mês. Agora ele nem tem que ir no correio. O próprio correio manda um furgão lá na casa deles para recolher as encomendas que eles recebem do Brasil todo. Porque eles decidiram que seriam o quê? Ministros do mercado. Eu frequentei a igreja lá e fui o engenheiro que construí aquela igreja deles lá. Os dízimos deles eram de 8, 10, 15, 20 mil reais, maior do que todos os dentistas, médicos e engenheiros que tinha lá na igreja. Diga para quem está do seu lado, você é um ministro de Deus. Você está atrás do púlpito, você nasceu para estar onde? No mercado. Aliás, que casal bonito. Né? Você também, como eu, é sortudo, né? Mas ela também é, porque o homem, vou te falar, né? Esses homens assim, com esse cabelinho de lado, são perigosos, cuidado, viu? É tudo pistoleiro, viu? Toma cuidado. O último homem que andou na linha, o trem pegou, né? Você sabe, né? Eu sou casado com uma mulher linda. Vocês conhecem ela, né? Ela já veio uma vez aqui. E um dia ela perguntou assim para mim, bem, eu quero que você seja sincero. Eu falei, tudo bem, eu tenho medo dela, mas você ser sincero, né? Eu sou boazinha. Eu falei, não, bem, você é bonito. Bonita e boazinha, Deus não fez. Então diga para quem está do seu lado aí, você não é boazinha, não. Quem está me entendendo aqui? Deixa eu contar outro testemunho. Há uns 2 anos atrás, eu estava pregando numa igreja lá em Campinas. Um sujeito vem depois do culto, falando assim, eu sou contador há 28 anos de um escritório de contabilidade. Olha só, não tenho uma casa para morar e deixei o dono do... A Cíntia conhece todos os testemunhos, né, Cíntia? Minha filha aqui de Recife. Aí eu olhei para ele e falei, ué, por que você não abre? Faz? Falei, nossa, o senhor é o 6º profeta que me fala isso. Não dá vontade de dar um soco na cabeça do cara? Tudo bem, por 2 ou 3 pessoas já viram uma profecia. O cara, 100, 25 já tinham dito para ele a mesma coisa. Mas graças a Deus, na minha vez, ele resolveu ouvir. E eu não sei o que deu na cabeça dos pastores, que no outro ano me convidaram de novo. Estou lá no final, vem ele. Oi, pastor. Falei, tudo bem? Ele falou, tudo ótimo. Eu montei meu escritório
E o escritório está bombando tanto que eu comprei minha casa própria e troquei de carro. 28 anos trabalhando para os outros, deixando o outro rico. Um ano que ele trabalhou como ministro de Deus no mercado, ele comprou tudo que ele não tinha comprado em 27 anos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, se você não tem um chamado para estar atrás daquele púlpito ali, você tem um chamado para estar faturando, diga faturando e faturando alto. Seis anos atrás estava em Castanhal, no Pará, 50 quilômetros de Belém. Mesma coisa. Se você não nasceu para estar atrás do púlpito, você nasceu para estar no mercado. Essa é a minha ladainha de 40 anos já. Tem hora que eu não preciso nem abrir a boca para sair isso aí, já sai. Vem um sujeito, homem de Deus, falou assim para mim, faz 28 anos que eu sou gerente de uma tornearia. Amanhã eu vou pedir demissão e vou montar a minha. 28 anos, sabe por que ele saiu? 20 mil de acerto e um torno velho. Foi isso que o cara deu para ele. Só que aí ele abriu uma chave. Nós estamos começando o Ministério da África, onde nós estamos lá cuidando hoje de mais de 30 mil órfãos e viúvas em 23 países. Alguns aqui já ajudam, né? A igreja aqui já ajuda também. E ele falou, o que Deus me der, eu vou pagar o meu dízimo na igreja, e o que eu der de oferta para a igreja eu vou dar para a África. A primeira oferta foi 100 reais. A segunda 200. E vai. Um dia eu olho lá, 10 mil reais de oferta. Falei, está acontecendo alguma coisa? Liguei para ele. Falei, Hugo, o que está acontecendo? Não, eu já estou com 3 tornos novos. Construí um barracão, estou vendendo chapa, ferramenta, parafuso, máquina de solda. Comprei 2 caminhões. E as maiores empresas de Belém estão trazendo serviço para eu fazer aqui em Castanhal. 5 anos se passaram. O lucro líquido da empresa deles em dezembro agora, 1 milhão de reais. Eles ajudam a igreja, eles ajudam a gente lá na África, colocaram a filha na melhor faculdade de medicina de Manaus. Fui agora uns dias lá pregar lá, uns tempos atrás, me chamaram para jantar na casa que eles construíram. E ela, na maior simplicidade, disse assim, sabe, pastor, eu pensei que quando eu fosse uma milionária, eu ia mudar, mas eu não mudei, é porque eu já entendi que eu sou uma ministra de Deus, para gerar riquezas, para fazer a obra de Deus. Diga para quem está do seu lado, você é um ministro de mercado, para ganhar muito dinheiro, para fazer a obra. E no final das contas, Deus ainda deixa você ter um vidão. Você quer mais o quê? Eu poderia passar aqui a noite inteira contando testemunhos iguais a esse. Quando eu morei em Fortaleza, um pastor lá de uma igreja, que eu sou de uma igreja, a Paz Church, que estimula os pastores a discipular outros pastores, né? Mesmo que não seja da Igreja da Paz. E eu comecei a discipular um casal de pastores. Olha só, o sujeito, advogado, a moça, uma nutricionista, para o pessoal do Rio de Janeiro. A igreja, que eles eram pastores, não prosperava. Ele que pagava o aluguel. O escritório dele indo à falência. Um dia ele ligou para mim e falou, o dia que a minha mulher souber o que eu estou devendo no mercado, ela me larga. A filha já tinha tentado entrar em medicina 3 anos, não passava. O menino menor tinha intolerância à lactose, não podia comer nada. E depois de 3 meses de discipulado, eu falei para ele, sabe qual é o seu problema? Ele falou, qual? Eu falei, você não é pastor de púlpito. Você é pastor no mercado. Ah, mas alguém me trouxe uma profecia que eu era pastor de púlpito. Eu falei, me chama onde é que é esse cara que eu mesmo vou dar uma surra nele. Me fala onde ele mora que eu vou dar uns tapas nesse camarada. Nesse falso profeta. Mas e se a gente fechar a igreja? Eu falei, não vai acontecer nada. Daqui 15 dias ele nem lembra de vocês mais. E aconteceu. Fecharam a igreja. O povo que estava lá, cada um achou lá alguma igreja para frequentar. Hoje ele é presidente da OAB do Ceará. Tem um curso de direito pela internet com 200 mil alunos.
O escritório dele de advocacia tem 11 advogados que trabalham para ele. E ele serve na igreja através dos dízimos e ofertas maravilhosos que Deus deu para ele cuidar. E se eu ligar para ele amanhã e falar, eu quero tanto lá para a África, ele nem pensa 2 vezes. É que eu não faço isso. Mas devia. Até foi uma ideia que eu me dei agora. Começar a cobrar dos caras que eram pobres e ficaram ricos porque eu ensinei. Que aí eu vou cuidar de 100 mil todo mês lá, não de 30 mil. Boa ideia, né? Diga assim, você teve uma boa ideia para você mesmo. Quem está me entendendo aqui? Chega de achar que o ministro de mercado ele é inferior. Tem muita gente que, o meu sonho é ser pastor lá. Pega o pastor da igreja aqui, conversa meia hora com ele, para você ver que o seu sonho acaba. É pepino a semana inteira. Amém? Não é melhor você ser ministro de Deus no mercado, ganhar muito dinheiro e ficar rindo deles ainda? Quem acha melhor isso? Eu acho. Quando eu vou numa igreja e vejo o pastor correndo daqui para cá, eu falo, que dó. Ai, que dó que eu tenho. Eu também fui assim. Mas como é que eu posso saber, pastor? Orando, buscando a presença de Deus. Tem gente que pensa que tem intimidade com Deus, é ficar lá contemplando, né? Todo dia. Ai, que delícia. Que nem o pastor falou ontem. Tem gente que acha que vai ficar passeando lá o dia inteiro no jardim verde, né? Olhando. Oi, Moisés. Tudo bem, Adão desgramado, né? Rapaz, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração do homem o que Deus tem para revelar para aqueles que o amam. Você vai conhecer os tesouros da sabedoria de Deus. Você vai ter acesso a coisas lá no céu que você não pode imaginar. Uma vez eu estava lá num congresso lá um congresso não. Eu trabalho num grupo que gostava de ficar pedindo dinheiro emprestado lá nos bancos americanos e eu que era escalado para ir. E um dia eu estava lá na sede do Citibank, lá no 200 e tanto andar, e eu olhei para baixo, rapaz, eu pensei que eu ia morrer, de tão alto que era. E Deus falou, isso aí é insignificante perto do meu tamanho. Olhe para quem está do seu lado, o maior prédio do mundo, qualquer coisa de mais extraordinário que exista, não é nada comparado com aquilo que Deus está reservando para você. Conhecimento que você vai adquirir. Aqui é só para dar para o gasto, só para chegar lá. Quem está me entendendo aqui? Eu preciso convencer alguém aqui que todo mundo aqui é ministro de Deus? Quem está convencido aqui já? Então vamos para a parte 2. Pode pôr o número 2 aí. Jó 22, 28 diz o seguinte: temos que ter um projeto. Diferentemente de mim, que nasci num lar abençoado financeiramente, minha esposa nasceu num lar muito, muito pobre. Pobre. Ela era uma das caçulas de 12 filhos. O pai morreu quando ela tinha 6 anos. Você pode pôr o versículo que vem depois desse aí? Pessoal da mídia. E ela era tão pobre que a primeira sandália que ela teve foi uma havaiana de cada cor aos 14 anos. Ela era uma mocinha bonitinha, ela queria ter um vestido. Para ter um vestido, ela trabalhava de babá para uma costureira. Vendia laranja e bolo o dia inteiro na rua para a mãe e os irmãos mais velhos trazendo o pão de cada dia. E ainda lavava 60 marmitas todo dia. Um dia, ela ouviu falar de Jesus. E lá na igreja, o pastor estava pregando o que eu estou pregando hoje aqui. E ela disse, eu vou ser uma ministra de mercado. Chegou em casa e disse para a mãe dela, eu estou indo embora para Goiânia, ela é mato-grossense. Eu só volto de lá. O dia que eu tiver dinheiro para te dar uma casa. Ela deu a casa para a mãe, deu uma farmácia para os 3 irmãos mais velhos, formou os 3 irmãos caçulas, é mãe de 3 doutores e só terminou o ensino médio 4 anos atrás, porque ela queria estudar na Rema, a escola bíblica do Kenneth Hagin, e lá exigia o ensino médio. Eu queria que você aplaudisse Jesus agora.
Quer ouvir um testemunho? Isso é testemunho. Não é essa conversinha lá que eu já ouvi por aí. Ai, eu queria dar um videogame pro meu filho, eu orei e Deus mandou o videogame. Ah, vá, catar coquinho. Uma semi-analfabeta foi dona de 5 lojas de multimarca. Porque descobriu que era uma ministra de mercado e agiu dessa forma. Eu me lembro que eu chegava em casa, ela falava, gastei 30 mil. Falei, com o quê? Comprei os ar-condicionados da igreja. Eu morria de medo quando eu voltava de viagem. Sempre tinha uma novidade. Aí voltava de novo. Ela falava, o pastor Jonathan lá da Missão Antioquia ligou. Falou para você construir lá o refeitório. Eu já até mandei o dinheiro para ele comprar os materiais. Quando eu chegava lá, já estava tudo lá. Eu sou o que eu sou hoje. Ela é o que ela é hoje. Meus filhos são o que são hoje, porque nós descobrimos que todas as riquezas que Deus colocasse na nossa mão era para fazer a obra de Deus. Só que Deus é muito bom e muito generoso. Ele nunca te toma, Ele sempre te devolve muito mais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Mas só que em Jó 22, 28 diz assim, que aí vem a segunda parte. Depois que você descobre que é um ministro do mercado, você tem que fazer o que diz em Jó. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Ou, como tem em outras versões, se você projeta, se você tem um projeto, aquilo vai se realizar. Quem está me entendendo aqui? Sabe qual é a única coisa que Deus permite que você peça na Bíblia? Sabedoria. Tem gente que pede fé. Nunca vai ter fé, porque a fé vem por ouvir a pregação da palavra, então não adianta pedir fé. Tem gente que acha que jejuar vai mudar Deus. Não muda Deus. O jejum muda você. Ah, eu vou receber muitas bênçãos depois do jejum. Vai se tornar uma pessoa melhor. Essa é a bênção que você vai se tornar. Agora, quer receber bênção financeira? Tem que ter projeto. Quem está me entendendo aqui? A última igreja que eu pastoreei, uma moça veio me procurar. Ela falou, pastor, meu sonho é ser advogada. Você ora por mim? Eu falei, claro. Ela falou que só que tem um problema. Eu estudo numa escola pública, que fica mais em greve do que em aula. Eu fui ver o conteúdo da FUVEST, eu só aprendi 60% do que vai cair. Porque meu pai é encanador, não tem condição de me pagar um cursinho bom. E se eu quiser ser advogado, eu vou ter que entrar na USP. E vocês sabem, né, que para entrar numa faculdade pública aqui no Brasil, você tem que estudar na melhor escola particular que tem na sua cidade. Aí eu falei para ela, qual é o teu projeto? Ela falou, fazer direito. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, esse 60% que você estudou, você estuda mais ainda. Porque os outros 40% o Espírito Santo vai fazer com você. Não deu outra. Quando saiu, ela entrou em 19º lugar. E como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, enquanto eu fui pastor daquela igreja, ela foi a juíza mais jovem a ser empossada na história do estado de São Paulo. Porque quando você projeta alguma coisa, Deus te dá o caminho para você ir mais longe do que você projetou. Quem está entendendo aqui? Quem está me entendendo aqui? Será que isso está te esclarecendo em alguma coisa? Porque eu não peguei um avião lá de São Paulo para não acontecer nada aqui, né? Diga, eu sou um ministro de Deus. Mas eu tenho que ter um projeto. Então, qual é a sua função a partir de agora? Se você já sabe que é um ministro de Deus e que quer empreender, você vai buscar, vai pedir sabedoria para Deus te mostrar aonde você tem que ganhar dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E normalmente é uma coisa inesperada, eu já vou te avisando pela experiência. Meus filhos são muito bem preparados. Um é um dentista muito bom. O outro é um médico espetacular e a moça também é médica. Só que os dois estudaram nas melhores faculdades. Ela não gostava de estudar, foi estudar lá no Paraguai, né? Aí voltou, ficou 3 anos lá estudando para revalidar o diploma, mas conseguiu.
Aí quando ela finalmente conseguiu, né? Ela falou assim, mas o senhor sabe por que eu fiz medicina? Eu falei, para quê? Falou, para abrir um spa de dermatologia. Eu falei, que bom, né? Eu já estou falando, estava pensando, já vai vir uma cantada aí, né? E se o senhor está pensando, olha só, a arrogância do empreendedor, porque isso é uma arrogância de Deus. Ouviu bem? O empreendedor, ele é arrogante, o empreendedor, ele corre risco, como foi ensinado ontem aqui, e passa até a impressão de que ele é um irresponsável muitas vezes. Porque foi isso que a mãe e os 2 irmãos falaram para ela. Ah, ela vai ter um spa. Mas eu não dei risada. Sabe o que eu falei para ela? Amém. Porque tudo que 2 ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga, o que eu te falar agora, se você não quiser apanhar, você fala amém. Quem quer ouvir o fim da história aqui? Porque toda história tem que ter um fim. E já que eu comecei, o final tem que ser feliz, né? Já pensou falar tudo aqui e falar, então, ela ainda vai abrir um spa, né? Ela foi buscar estratégia. E aí ela descobriu que na região onde ela mora, não tinha nenhuma máquina de ultrassom, nenhuma máquina de colonoscopia e nenhuma máquina de colposcopia, que eu nem sei o que é isso. Foi num banco, ela tinha uma poupança, deu entrada nas 3 máquinas, comprou as 3 máquinas. Começou a ganhar 50, 100, 200, 300, 400 pau todo mês. E dízimo um atrás do outro, lá que o pastor da igreja era Deus no céu e doutora Juliana na terra. E África, e papai, manda isso aqui para a Nigéria, e manda isso aqui para a Libéria, e manda... Nossa! A cidade que ela está é Confresa, Mato Grosso. Quem já ouviu falar nessa cidade aqui? Ninguém, né? Mas ela tem um spa lá, que custou 2,5 milhões de reais. Tenta arrumar uma vaga lá para você ver se você consegue. Tenta. Vê gente de Cuiabá para tentar entrar lá no spa e não consegue. Outro dia chegaram lá em casa com uma SUV que a frente chegou meia hora antes da traseira. E ela desceu e falou, viu? Não falei? Eu falei, claro que você falou. Você projetou. Diga para quem está do seu lado, projeta. E a luz brilhará. Agora preste atenção numa coisa, que eu já estou acabando aqui. Que pregador bom é assim, né? Eu prego de vez em quando lá em Santarém. Lá é uma igreja que tem 70 mil membros. E já pregou lá Joyce Meyer, Reinhard Bank, cada pastor uma... Aí tinha uma veinha que toda vez que terminava o meu seminário, ela falava, pode ter vindo qualquer um aqui, mas o melhor pregador do mundo que até hoje veio aqui é você. Eu falava, eu? É, você é o melhor pregador. Eu assino embaixo. Até o dia que eu descobri por que ela me achava o melhor pregador. Porque eu pregava rápido e ela falou, dá tempo de eu voltar para casa e ver a novela. Quem é ministro de Deus aqui? Quem a partir de hoje vai buscar em Deus um projeto? Aí vem a terceira parte. Pode colocar aí. Número 3. É aí que a maioria das pessoas erra. Diga. Não é para olhar para o telão. Diga olhando para a pessoa que está do seu lado. Leia lá e olha para ela. O reino de Deus é feito do quê? De sementes. Põe o versículo aí. Quem é que disse isso? Quem é que disse que o reino de Deus é feito de sementes? Quem? Vocês não sabem quem falou isso? Diga alto, não é pegadinha não. Jesus, gente. Vocês jantaram?
Vocês estão com fome, é isso? Vocês dormiram de tarde? Vocês estão com algum problema? Estão com raiva de mim? Então quem é que disse isso? Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Eu morava em Fortaleza e o pastor da igreja falou, Marco, nós vamos construir uma igreja aqui, você pode coordenar? Falei, posso. Tinha outros engenheiros, mas precisava de um velho mais experiente, então ele me escolheu. Falei, vamos lá. Só que não tinha dinheiro para construir. Por quê? Porque a maioria das pessoas que teriam que estar prontas para dar muito dinheiro não estavam podendo. Então nós começamos um culto de empresários, começamos a ensinar essas coisas aí. E a maioria deles vinha assim, falava, ô pastor, eu queria tanto ajudar, mas eu estou endividado, a minha empresa está endividada. Sabe por que crente quebra? Sabe por que crente não prospera como deveria? Porque ele quebra uma empresa porque ele quer fazer que nem o povo do mundo faz. Se você pensa que você vai empreender para ficar rico, para não trabalhar para os outros, ou porque você acha que é bom em fazer dinheiro, pode parar, nem começa. O princípio do empreendedorismo diante do reino de Deus é servir a Deus com as riquezas que Ele vai te dar, através das sementes que você lança. Então, o que os caras faziam? Começava uma empresa, começava a prosperar, dava 10 mil de lucro, aí pegava e dava os 1.000 na igreja. Aí Deus começava a mandar mais dinheiro, dava 100 mil, aí ele começava a já meio que não querer dar o dízimo direito. Aí fazia um negócio de 200 mil, o que eles faziam? Ia lá na Toyota e comprava uma Hilux financiada. Pronto. Começou a se encrencar. Se você tem coisas financiadas, deixa eu falar uma coisa para você, aquilo não é seu, viu? Nem conta testemunho que comprou um carro financiado, porque isso não é testemunho coisíssima nenhuma. Lá em casa é proibido comprar a prazo. Não tem dinheiro, não compra. Ajunta o dinheiro. Semeia bastante na igreja. Semeia bastante na obra de Deus. Semeia na vida do órfão e da viúva. Deus vai mandar o carro para você comprar à vista. Deus vai mandar a casa para você construir ela à vista. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Sabe qual foi a coisa mais difícil de eu entender quando eu me converti? Sendo filho de uma família que não tinha o menor temor de Deus, eu tinha de tudo. Vou para a igreja, povo tudo quebrado, tudo cheio de dívida, tudo no deserto, na luta, na prova, passando pela luta, passando pela prova, dando glória a Deus. E eu fiquei em parafuso, eu falei, mas como? Aí fui conversar com o pastor, e o pastor me espinafrou, falou assim, é porque o seu pai e sua mãe vão para o inferno, rico não entra no reino de Deus. Ainda botou meu pai e minha mãe no inferno. Não tinha resposta, ainda amaldiçoou meu pai e minha mãe. Eu falei, mas eu sou pobre agora, viu, pastor? Eles me deserdaram depois que eu virei crente, então eu não vou para o inferno. Não, você não vai. Mas cuidado com o dinheiro, hein? Diga para quem está do seu lado, diga, Deus me ajude, né? Com essa mentalidade. Quem vai começar um negócio novo depois do que eu estou falando aqui? Levante a mão. Primeira coisa que você vai fazer é orar e começar. Quando você começar a receber, você vai semear. Vai ser fiel. Amém? Quando começar a entrar bastante dinheiro, você vai reinvestir no negócio. Vai melhorar o seu negócio. Vai crescer, vai estruturar. Antes de comprar a tua casa própria, você vai construir a sede própria do seu negócio. Antes de comprar um carrão, você vai comprar um monte de carro ali para dar para os seus vendedores saírem para vender. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? A hora que tiver tudo bem fortalecido, porque você foi tão fiel e semeou tanto, que Deus resolveu te confiar os tesouros que ninguém possui, porque é isso que Ele faz. Aí você compra o teu carrão à vista. Amém? Dá um carro novo para o pastor da igreja, porque ele também merece. Já que ele tem que te aguentar, pelo menos que ele tenha um carro bom, né? Posso ouvir um amém? Como que um sujeito que chama fofinho vai andar num carro velho? Não combina.
O nome dele não é Cláudio, é Fofinho. Amém? Um dia eles foram lá em casa, minha mãe estava lá, né? Eu falei, ó, esse aqui é o pastor Fofinho e a pastora Fofinha. Ela ficou olhando, eu falei, esse é o nome deles? Eu falei, não, esse é o nome, o apelido deles é Cláudio e Cris. Kenneth Hagin dizia que a igreja que ele era pastor fazia a seguinte oração: Deus, mantenha ele humilde, porque nós vamos nos encarregar de continuar mantendo ele pobre. Era isso que a igreja pensava. E é o que muitas igrejas pensam. Ah, mas é porque tem muita gente bandida por aí. Você já foi usurpado? Então, bem-vindo ao clube. Eu sou o primeiro campeão mundial de usurpação. Já fui usurpado e por tudo quanto é jeito. Já construí igreja para depois o cara fugir com a secretária. Já dei carro para depois o cara vender. Já fiz tanta coisa e continuo fazendo. Sabe por quê? Porque eu não quebro o princípio. Não é porque os outros fazem coisa errada que eu vou fazer também. Diga para quem está do seu lado, se os outros fazem um monte de coisa errada, não faça. Continue cumprindo os princípios que você nunca vai perder nada na sua vida. E aí, sabe o que vai acontecer? Ficando de pé já. Ficando de pé significa levantar da cadeira. Vem a parte 4. Deus então vai te entregar o quê? Os tesouros que ninguém possui. Amém. Eu não vou ficar tocando trombeta da minha vida aqui, porque muita gente já me interpretou muito mal quando eu falei das coisas que Deus me deu, então fui até orientado para não falar, né? Mas deixa eu te dar uma sugestão do que eu fiz durante toda a minha vida. Eu sempre orei para viver com, no máximo, metade de tudo que Deus me dava. Essa era a minha oração. E como eu queria ganhar o dobro do que eu gastava, eu sempre semeava o dobro do que eu queria ganhar. E quem me ensinou isso foi uma cabeleireira, pastor Paulo. Porque ela queria construir uma mansão na cidade de Catanduva. E ela era uma das maiores dizimistas que tinha na igreja. E ela falou assim para mim, mas eu fiz as contas, pastor. Para eu construir essa casa, eu preciso triplicar as minhas ofertas, porque eu preciso que o meu salão triplique as entradas. Foi ela que me ensinou. Um ano depois ela me liga. Pastor, vamos lá orar na casa? Eu falei, por quê? Você já fez a planta? Ela falou, não, eu já terminei a casa. Do lado era o dono da maior gráfica da cidade. Do outro, do médico faz plástica da cidade, rico. E no meio, a nossa irmã cabeleireira. Por quê? Porque ela descobriu que o segredo da prosperidade está na semente. Posso ouvir um amém? E aí Deus deu para ela o quê? As riquezas que ninguém possui, os tesouros escondidos. Eu fui pastor durante 24 anos e nunca tive um salário dentro da igreja que eu era pastor. Porque eu sempre fui bivocacionado. Isso não é uma coisa normal, mas existe também. E quando nós começamos lá a cuidar de 10 famílias de órfãos lá no Quênia, eu tinha um carro. E eu decidi vender aquele carro. Aí Deus falou para mim, eu não quero que você venda esse carro. Eu quero que esse carro seja a semente de uma das maiores revoluções de amor que eu vou usar você e um grupo que eu vou escolher a dedo para fazer lá na África. Há 7 anos atrás era eu, minha mãe, uma tia e uma prima. Hoje nós somos um exército de mais de 700 pessoas, entre igrejas, empresários e pessoas físicas. Eu tenho gente que me dá desde R$1 até R$100.000 todos os meses. Nós já construímos, eu quero mostrar umas fotos, pode ser? Nesses anos todos eu quero mostrar para vocês o que Deus está fazendo quando pessoas que entendem que são ministros de Deus no mercado agem assim. Essa é uma escola na Libéria. A Libéria está em guerra civil há 30 anos.
nós temos essa escola, né, que você ajudou a construir, né, Cíntia? Que abriga 200 órfãos e viúvas, e 200 órfãos cujos pais foram queimados vivos dentro de uma igreja. 200 crianças moram, comem e são educadas e evangelizadas lá. Mas nós não paramos por aí. Próxima foto. No Togo tem uma pastora que as prostitutas têm filho e jogam as crianças na porta da casa dela, como se fosse lixo, com 2, 3 dias. E ela recolhe. Então, a gente sustenta o maior berçário do Togo. Tem 100 berços. Antes ela tinha que colocar 5, 6 crianças em cada berço. Hoje ela está criando 200 crianças. Quem já ouviu falar do Banco Mundial? A presidente do Banco Mundial é uma ugandense que foi achada na lata do lixo por 2 missionários americanos que criaram ela como filha, estudou em Harvard e é hoje a presidente do Banco Mundial, uma ugandense. Próxima, já estou terminando. Essa é uma das escolas que nós construímos no Quênia. Mais de 200 crianças estão estudando lá, estão sendo criadas nos caminhos do Senhor, lá no Quênia, com dinheiro do Brasil, daqui, dos ministros de mercado que estão comigo. Pode continuar. Estamos crendo na compra de uma grande fazenda em Uganda, que vai alimentar cerca de 200 mil órfãos e viúvas. Minha mulher falou para não falar, mas eu vou desobedecer ela. Já compramos a fazenda. Já compramos! Desculpa, Elvira, se estiver assistindo. Próxima. Temos um sítio e uma escola na Zâmbia. O sítio da Zâmbia tirou 1.000 crianças que comiam lixo nas ruas, que hoje plantam na fazenda, no sítio que nós compramos lá, milho e gergelim. Estão aprendendo, porque nós entendemos que missão é empreendendo. Não é só mandando um missionário lá, para ele ser esquecido lá depois, ou ser morto. É assim que se faz missões. Olha os computadores, olha que coisa mais linda. Ministros de mercado que entenderam o seu papel. Continuando. Esse era o sítio da Zâmbia. Olha como ele está agora. Próxima foto. Ah, não, essa é a escola da Libéria. Olha que bonitinha que a escola é. Próxima. Mais. Aí quando a gente compra os alimentos e manda. Próxima. Olha o sítio como é que está agora. 3.000 pessoas comem todos os dias aí. E se alguém aqui acha que eu sou algum tipo de herói, fique sabendo que eu não sou nada disso, tá? Como eu disse no início, eu sem Jesus, tenho certeza que seria pior que todos vocês aqui. Eu sei quem eu era sem Cristo. Próxima. Só para fechar. Fábrica de bolsa de juta no Congo. A juta é um bem fácil de se conseguir lá. E as mulheres ricas na Itália, na França, elas vão na praia com bolsa de juta. Então a gente fabrica e manda para lá e alimenta mais de 6.000 órfãos e viúvas na República do Congo. Próxima. 4.000 galinhas que produzem ovos para todo o vilarejo da cidade de Goma. Os M23, que eram os rebeldes lá, estavam mataram 70 órfãos nossos. Eu decidi dar 150 ovos por semana para eles, e eles montam guarda agora na frente do orfanato para ninguém matar os nossos órfãos. É assim que é a África. Continua, e vamos fechar. Olha a escola da Libéria, e assim por diante. Eu quero orar por você. Teria aqui muitas fotos para mostrar. Eu só quero contar um testemunho final. Posso? Já enjoaram de mim ou não? Você falou que eu podia ir até as 8h40, né? Mas eu já estou acabando, tá? Viu como eu sou bacaninha? A Tanzânia, nós temos um orfanato com 770 crianças. Todas foram os pais queimados vivos pelo Boko Haram. E tinha 3, e a maioria dessas crianças, como não comeu, né? Muitas não têm nem capacidade para aprender. Mas 3 irmãs foram pegas na rua, depois de morar 2 anos na rua, sobrevivendo, comendo lixo,
foram adotadas por uma família tanzaniana, por ordem do governo, onde elas eram escravas, eram estupradas e apanhavam. Eu recebi as fotos das costas das meninas. Vocês não sabem, vocês acham que certos presidentes aí são ruins? Você não sabe o que é gente ruim mesmo. Que o ser humano, quando você pensa que ele desceu no mais baixo nível, ele te surpreende. Não aguentaram, na calada da noite fugiram. No dia seguinte foram pegas pelo pastor Emanuel, que é o nosso pastor lá. E aí ele escreveu para mim, olha, tem 3 aqui que são muito inteligentes. Falei, então você vai pagar uma escola para elas. Americana com bolsa. As 3 terminaram o ensino médio. Se destacaram tanto que ganharam bolsa. Uma está fazendo medicina nos Estados Unidos. As outras 2 que são mais burrinhas, eu falei, põe para fazer engenharia. Uma que era prostituta no Sudão do Sul, também estudou e faz medicina também nos Estados Unidos. E uma outra no Congo. Então eu estou com 3 meninas fazendo medicina e 2 em engenharia. Eu sempre digo para Elvira, se a gente nasceu, viveu e morrer só por causa dessas 5, já valeu a pena ter vivido nessa terra. Posso ouvir um amém? Você nunca pode imaginar o que uma semente que você faz vai causar na vida das pessoas. Eu quero encerrar orando por você. Obrigado pela oportunidade. E fazendo um pedido para terminar. Obrigado, Lu e Alexandre, que estão me tratando como se fosse um rei na casa deles. Deus abençoe vocês. Vou sentir muita saudade de vocês. Eu escrevi um livro chamado A Fé que Fala. Ele é a minha experiência com a palavra da fé, uma vez que eu fui um dos 3 primeiros discípulos de Kenneth Hagin no Brasil. O prefácio é do maior pastor do mundo, que é o meu pastor, Abe Uber. E toda a renda desse livro, porque há 30 anos atrás eu casei esse casal aqui, que é dono dessa editora, e hoje eles são Socorro África, né? E eles doaram o livro e eu também doei os meus direitos. Ou seja, cada livro desse que é vendido, eu trouxe uns lá, alimenta 5 órfãos por mês na África. E abençoa você com testemunhos até maiores do que esses que eu contei aqui hoje. Então, no final, se você quiser abençoar o ministério da África, não precisa me dar dinheiro, não precisa me dar oferta, não precisa fazer nada. Eu sempre costumo dizer, eu nunca vou num lugar querendo receber nada, porque eu honestamente não preciso mesmo de nada. Mas se cada um quiser ajudar o Socorro África, aí é bem-vindo mesmo a dar o que quiser dar. Aí entrega lá na igreja e o próprio pastor depois manda para nós. Amém? Compre lá. Se você tem uma empresa, em vez de presentear os seus funcionários ou seus clientes com agenda, garrafa de vinho, dá um livro desse para eles, que você vai estar abençoando a vida deles e abençoando o nosso ministério lá na África. Amém? Vamos levantar as mãos. Esse aqui eu vou dar de presente para a primeira pessoa que vier correndo aqui. Calma, tem que responder uma coisa. Você sabe na Bíblia quem criou asa no peito? Alguém aqui sabe quem criou asa no peito? Ninguém sabe? Espera aí, fica aí, que se ninguém vir... Gente, foi a mãe do rei Asa quando ele era bebê. Ganhou o livro pela fé e ousadia. Vamos aplaudir a fé dela. Quem criou asa no peito foi a mãe do rei Asa. Levante as mãos. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial e por saber que a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou ouvir testemunhos muito mais poderosos do que aqueles que eu contei hoje aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai revolucionar essa igreja no empreendedorismo, no amor, na fé, na piedade. Eu quero abençoar cada um aqui, para que cada um tenha um projeto a partir de agora. E que a luz brilhe nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar um louvor agora. Quem quiser ir no banheiro agora, comer um lanchinho. Então, amanhã o pastor vai estar lá no Portal 61, lá no Marco Zero, às 9 horas. Que é lá onde a pastora Cris acha que Jesus nasceu. Viu, irmãos? Lá está a herança financeira de Recife, hein? Aleluia. Amanhã o pastor vai estar lá conosco. E à tarde nós estaremos aqui com o pastor Paulo, o pastor Jones e o pastor Marcos também. Gente, 10 minutinhos, já me está louvando. E o pastor Jones vai entrar aqui para trocar a última ministração da noite. Amém? Então vamos adorar o Senhor.